Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Nós estamos juntos para mais um capítulo, hoje o capítulo 9 do livro de Jó, vou ser o mais breve possível. Esse capítulo é onde Jó fala sobre a sua impossibilidade de responder a Deus. Jó, meu irmão, entendeu muito mais quem é Deus no sofrimento do que os seus amigos acreditavam entender. Os amigos de Jó, só para vocês terem uma ideia, eles entendiam que todo sofrimento que acontece sobre o homem, acontece com o homem, é porque o homem fez algo para que aquilo acontecesse a ele. É aquela relação que nós chamamos de causa e efeito. E não é assim, meu irmão, que funcionam as coisas. Nós sabemos que a nossa relação com Deus é por graça. E ao mesmo tempo a relação de Deus com o homem não é uma relação de causa e efeito, porque Deus não tem que se submeter às lógicas humanas. Deus é Deus e ele pode fazer o que ele quiser. E Jó entendeu isso desde o início. Ele diz: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó, meu irmão, ficou assim em silêncio, se lamentando, se rapando com o caco, porque até a saúde ele perdeu durante 7 dias. E quando ele desabafou da sua dor, ele ouviu dos seus amigos acusações de que ele estava alegando ser Deus injusto. A única coisa que Jó estava dizendo é: não tem causa aparente para o meu sofrimento. Mas Jó, hora nenhuma, estava dizendo que Deus não podia fazer isso. Mas ele estava reconhecendo que o que veio sobre ele não teve motivo aparente. O próprio Deus declara isso, que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se livra do mal. Meu irmão, se você já passou por uma situação difícil, adversa, e alguém te culpou por aquela situação sem você ter culpa, meu irmão, isso dói demais. Eu já encontrei pessoas que culpam as outras por coisas que não controlam. Você já encontrou alguém que culpa uma outra pessoa, um terceiro, pela doença de alguém, sendo que essa pessoa não tem controle sobre isso? Eu já vi gente culpando, casais culpando um ao outro por um aborto que aconteceu, um aborto espontâneo. Isso é ruindade, não pode, isso não pode acontecer, meu irmão. É crueldade. Isso machuca mais do que as chagas que Jó tinha no corpo. E Jó, no capítulo 9, ele vai dizer o seguinte, basicamente, ele vai dizer: eu sei que é assim. Bildade tinha alegado para ele que ele estava dizendo que Deus torcia o direito. Porque Bildade falou: seus filhos morreram porque eles transgrediram. Você está dizendo que não tem culpa, que é inocente, mas não é assim, porque se é assim, Deus é injusto. Não, meu irmão, porque Deus não se submete às nossas premissas, os nossos pensamentos de causa e efeito. E Jó está dizendo: olha, quem sou eu para discutir com Deus? Eu sei que é assim, no capítulo 9 ele vai falar. Na verdade, eu sei que é assim, porque como pode ser um homem ser justo para com Deus? Não tem como. Qualquer um que chegar diante de Deus está condenado. E qual é a satisfação que Deus precisa dar ao homem? Jó vai dizer: nenhuma. Deus faz perguntas que o homem não sabe responder. Deus passa pelo homem e não vê. Se você veio do versículo 1 ao versículo de número 13, Jó vai dizer: olha, Deus muda os montes de lugar sem avisar ninguém. Deus, ele criou todas as constelações, as fixou em um lugar. Ele é grandioso. Como é que pode ser grandioso? Dar satisfação. É como se você, meu irmão, quisesse dar satisfação a uma formiguinha daquelas que te incomodam na sua casa. E assim, está muito aquém ainda do exemplo, porque nós não somos nem uma formiga. A Bíblia diz que as nações inteiras são como uma gota do balde perante Deus. Então, se as nações são uma gota, o que nós somos? Não somos nada. Mas mesmo assim, Deus se importa conosco. No versículo 14 em diante, Jó vai dizer: como é que eu vou poder responder? Como é que eu vou escolher minhas palavras para argumentar? E se eu fosse disputar força com Deus no tribunal? Versículo 19. Se fosse disputar força, Deus é forte. E se ele resolvesse comparecer, quem vai citá-lo? Ele está lá no versículo 19. E ele ainda diz o seguinte, meu irmão: se eu tivesse a oportunidade de estar perante ele, eu iria pedir a misericórdia. Versículo 15. Eu pediria misericórdia porque quem sou eu para argumentar com Deus? Quem sou eu para argumentar com Deus? Ele diz, na minha consciência, a partir do versículo 21, e aqui para mim, Jó, ele começa a desabafar. Não quer dizer, meu irmão, que tudo que Jó falou, ele deveria falar dessa forma. Às vezes nós usamos palavras, Deus consegue entender nossa dor. Isso não quer dizer que as palavras são cabíveis, porque ele vai chegar a dizer que Deus entregou a terra nas mãos dos perversos e é Deus que faz isso. Não, meu irmão. Um homem faz isso pela sua própria cobiça. Aqui Jó errou também no versículo 24. Deus não leva ninguém a pecar, o homem peca pela sua própria cobiça, ele é tentado pela própria cobiça, Deus não tenta ninguém, não pode ser tentado por ninguém, isso a palavra de Deus diz. Mas Jó, no seu desespero, ele está dizendo que o mundo é mau, que as pessoas são perversas. Ele está tendo essa experiência com seus amigos, que eram para ser bons, e ele está dizendo para eles: olha, vocês são para mim como ribeiros secos. Eu fui até vocês para ter a sede saciada, e eu só encontrei um solo rachado. Vocês não existem, não existe consolo, só existe maldade. E como a maldade do ser humano, irmãos, como o homem usa de situações adversas que poderia ser usada para fazer o bem, para tripudiar sobre pessoas. Isso é pecado. Então Jó, ele vai dizer isso. Ele fala: olha, minha vida está acabando, e eu estou aqui para dizer para Deus. Ele fala, né, eu sou íntegro, mas eu não faço questão da minha vida, eu sei que ela está passando. A minha vida está passando rápido. Ele diz: os meus dias foram mais velozes do que um corredor, fugiram, e eu não vi a felicidade. Por quê? Porque a tristeza de Jó impede de lembrar dos tempos anteriores. Até há pouco tempo a vida de Jó era uma maravilha, mas esse terror que veio, meu irmão, toda essa angústia, fez com que ele se esquecesse dos dias felizes. Passaram tudo, e no versículo 27 ele diz: se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa e deixarei o meu ar triste e ficarei contente. Ainda que Jó decidisse mudar, ele fala, ainda que eu falasse assim, tomar sua decisão, ó, bola para frente, águas passadas, vou viver e vou ser feliz, ele diz: ainda assim todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que não terás por inocente.
serei condenado, porque pois trabalho eu em vão? Ainda que me lave, ele diz, com a água da neve, e purifique nas mãos com cáustico, mesmo assim me submergirás no lodo e as minhas próprias vestes me abominarão. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós. O Fanjó está dizendo, não existe um tribunal de conciliação entre eu e Deus, entre mim e Deus. Eu, perante ele, ainda que eu me lave com um produto mais forte, se fosse soda cáustica, Jó está dizendo, ainda assim o Senhor vai encontrar em mim pecados, como se eu estivesse mergulhado no lodo. Não há um tribunal de conciliação entre nós. O que Jó está dizendo é, realmente, Senhor, eu sou pecador e eu mereço. Eu só não estou suportando a dor, mas que eu mereço tudo isso, eu mereço. E ele pede, no final, tire a sua vara de cima de mim e não me amedronte o seu terror. Aí eu vou conseguir falar sem temer. Do contrário, não estaria em mim. Ele está dizendo, se eu não disser isso, eu vou estar mentindo. Ele está dizendo, eu estou morrendo de medo. Eu estou com muito medo de tudo. Meu querido irmão, o que a gente aprende com tudo isso? A gente aprende com Jó como enxergar Deus no meio do sofrimento. Por favor, meu irmão, quando você estiver passando por um sofrimento, entenda que não é o diabo, se você é alguém que crê, não é o diabo, e se é o diabo que está fazendo isso, como aconteceu no caso de Jó, é com a permissão do Todo-Poderoso e com limites específicos. E se é isso que está acontecendo na sua vida, é uma prova, acredite que Deus nunca faz isso sem propósito. Quando você passar pela dor, pode lamentar. E pode argumentar o que Jó argumentou. Quem sou eu para questionar o que Deus faz? Quem sou eu para dizer, irmãos, como Deus deve fazer as coisas? Ele é Deus e ele não precisa me dar satisfação. A fala de Jó, por mais dura que seja, meu querido irmão, é a fala correta. Deus é Deus. Deus pode dar, Deus pode tomar. E bendito seja o nome do Senhor. Às vezes a dor de uma perda vai tirar de nós a lembrança de um tempo de alegria, de gozo. Eu já vi muitas pessoas no final de uma jornada no trabalho, né, de uma carreira no trabalho, esquecer de todos os bons momentos que viveu. Uma pessoa, por causa de um problema no casamento, esquecer de todos os bons momentos que viveu. Eu já vi pessoas que, por causa de um erro, o passado dela, de acertos, foi deletado. Porque o homem é assim. O homem é assim. Nós somos cegados pela dor. Nós não aguentamos. A nossa dor destrói o nosso coração. E muitas vezes o que resta para nós é nos derramar na presença de Deus. O que Jó falou é certo. Não há um tribunal justo perante Deus e o homem. Não há como. É como se, o reverendo Tchaikovsky há pouco tempo deu um exemplo interessante, é como se nós quiséssemos condenar um macaco por homicídio. Por que um macaco não pode ser chamado no tribunal humano, se ele matar alguém, por exemplo? É porque a natureza é diferente. Não pode, meu irmão, um Deus que é todo-poderoso comparecer com um homem, porque a natureza é diferente. É um tribunal, seria um tribunal misto. É por isso que, pela sua rica misericórdia, Deus mandou o seu Filho, que é Deus, se tornar homem como nós, para comparecer diante do tribunal dele, Deus e o Deus homem. E como homem e como Deus, ele pôde comparecer a um tribunal de iguais e apresentar o pagamento pela nossa dívida. E como nosso advogado, ele decretou diante do juiz, não há mais dívida alguma. Está pago, está consumado. Se alegre nisso, meu irmão. Não importa o sofrimento que você está enfrentando. Por aquele Deus que te representou no tribunal de Deus, Senhor Jesus Cristo, o seu advogado, os seus pecados, a sua dívida foi paga para todo sempre. Amanhã estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras. Até lá.